Existem algumas situações que o Vitor Pereira vai ter que se adaptar ao Flamengo. Porque o Flamengo tem jogadores ilustres, multicampeões, estrelas, que ele não pegou ainda pela frente. E um baita movimento que fizeram foi trazer o Mário Monteiro de volta, né? Preparo do Jesus. Trabalhei com o Mário em Portugal, é um cara assim... Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Vou trazer aqui o vídeo para vocês, galera da ESPN, falando sobre Vitor Pereira e Flamengo, cara. Como o elenco do Mengão vai receber Vitor Pereira? Será que Vitor Pereira terá problemas de relacionamento com os seus jogadores? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Tudo que a imprensa fala do Mengão eu trago aqui para o canal, para você ficar bem informado. Já que estão falando disso, a gente traz aqui. Se amanhã eles falarem outra coisa, eu vou trazer também, tá bom, galera? Então, deixa o like para ajudar o nosso trabalho, para ajudar o nosso canal. Se inscreva aqui se você é rubro-negro, se você é flamenguista, seja bem-vindo. E compartilhe o nosso vídeo para geral, para ajudar o nosso trabalho aqui, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link do canal ESPN Grupo Disney, como créditos, beleza? E agora vamos aqui, então, ver o que os comentaristas do programa ESPN FC falaram do Mengão e de Vitor Pereira. Simbora! Muito bem, fãs de esportes, de volta com o ESPN FC para falar agora dele. Vitor Pereira. Vitor Pereira. Vitor Pereira. Nosso Vitor Pereira, o homem que não tem papas na língua, que chega na coletiva, cita nomes, treino. Brother do Duílio. Brother do Duílio. O Duílio tá cheio de amor para dar pro Vitor Pereira, né? A gente viu ontem na coletiva. Pra quem não sabe, o Corinthians perdeu para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro e o Duílio levou no vestiário um contrato para ele. Você sabe disso? Sim. Ele falou, perdemos para o maior rival, mas está aqui o contrato de mais um ano para você assinar. Quero. E ele se assustou, falou, como é que perdemos para o maior rival? O senhor está querendo renovar o meu contrato? Ele falou, sim, pelo trabalho, não é pelo jogo. Confiança. Então, acho que por isso que sempre então, cara é melhor você ser transparente, ser claro, mesmo que vá doer no primeiro momento, mas depois ele, na minha opinião, ele quis fazer uma média, na minha opinião, sendo bem claro, até que é um caso delicado, que é um caso de família, de doença, da sogra. Ele quis fazer uma média. Não vou recusar o Corinthians. Vou falar isso. Deu uma declaração infeliz, porque a realidade não é essa. Porque se ele está voltando para o Flamengo... É porque... 12 dias depois. Exatamente. William, e para um treinador que é o comandante e que tem que tomar decisões difíceis, vai chegar no Djalma. Djalma, eu não vou te botar hoje, porque taticamente aqui, mas continua trabalhando que a tua chance vai voltar. Cara, se tu não falar a verdade, tu vai estar empurrando um problema com a barriga que ele vai crescer ainda mais. Então, se o cara como treinador, ele tem que ter essa frontalidade, ele tem que ter a coragem de falar abertamente. E o que o Djalma falou, se ele não fosse ficar no Corinthians, ele tinha que dizer, cara, eu não quero ficar porque eu tenho uma proposta melhor. Você está falando de transparência, né? Porque eu não quero, não é obrigado, cumpri meu contrato, era um ano, cumpri meu contrato. Fiquei aqui, assinar um ano, fiquei aqui um ano. Como se não tivesse bom, vocês não renovariam comigo e tranquilo. Exatamente. Agora, nesse ponto da transparência, essas coisas que ele fala em coletiva, falou do Roger Guedes, falou do Cantilho, falou não sei mais de quem, do William. Do William. Do Fagner. E no Flamengo, hein? Chegar no Flamengo, tiver que falar alguma coisinha ali do Pedro, do Arrascaeta, ou do Everton Ribeiro, do Felipe William, eu Luiz, vou falar um negocinho pra você. Sabe aquele dia do jogo contra o Atlético Goianiense? Que o Corinthians perdeu e ele disse que o time jogou com a barriga cheia? Por causa do jogo do Atlético Mineiro. Tá lembrado disso? Lembro, claro. Teve jogador que correu em cima dele. Teve jogador que no vestiário correu em cima dele. Eu tô falando aí, depois se o jogador quiser confirmar, ele confirma depois pra você. Verdade. Teve jogador que correu em cima dele. Vamos pro intervalo pra falar. Vamos logo pro intervalo, quero saber quem é. Fabrício. Não, porque tem que falar a real. Manda no WhatsApp. No Flamengo, você precisa de um entendimento do contexto. Paulo Souza se atrapalhou um pouquinho também com esse negócio aí, No entendimento do contexto, precisa entender. Ele faz a preleção às 7 da noite, o jogo é às 9.
E ele só dá a escalação de quem vai jogar às 7 da noite. O cara não sabe nem no treino se ele vai jogar ou não. Existem algumas situações que o Vitor Pereira vai ter que se adaptar ao Flamengo. Porque o Flamengo tem jogadores ilustres, multicampeões, estrelas, que ele não pegou ainda pela frente. Então ele vai ter que se adaptar a essa circunstância. Não sei, pelo temperamento dele, pelo que eu sei do temperamento dele, pelas pessoas com quem eu converso, se ele vai conseguir se adaptar a essa situação. Desculpa, Praça. E um baita movimento que fizeram foi trazer o Mário Monteiro de volta, né? Preparo do Jesus. Trabalhei com o Mário em Portugal, é um cara assim, gente boa demais, super bem quisto. Então ele pode ser esse elo aí para conseguir fazer essa inserção do Vitor com o elenco. A diplomacia, né? Diplomacia. Ô Zinho, eu quero te ouvir aí, hein? Se chegar do mesmo jeito no Flamengo, do jeito que foi no Corinthians, eu acho que aí vai azedar, hein, Zinho? E aí, Zinho? Mas se ele fizer o trabalho dentro de campo que ele fez no Corinthians, vai dar muito certo no Flamengo. Assim, essa questão a gente está falando do comportamento fora do campo dele, né? Que eu também não vou julgar ainda antes de escutar a versão dele. Isso. Eu estou muito ouvindo, assim, a palavra que ele disse que estava indo embora por causa do problema de saúde da sogra dele, mas ele foi. Aí a gente está aqui julgando, né? A gente não, né? Eu tenho ouvido todo mundo falando e até eu também fiquei assim, cara, estranho, que surpresa. Mas eu quero ouvir o que ele vai falar quando ele chegar aqui. Vai ter Duílio, né, Vamos perguntar logo isso pra ele. Eu tô muito curioso pra essa coletiva do Vitor também. Tô muito curioso. O que o Duílio falou ontem dá a entender eu tô ouvindo só o outro lado. Sim, sim. Eu tô ouvindo o outro lado. Então eu estou falando assim, eu não quero ainda dar uma só ouvir no outro lado, e o que ele falou que ia embora por causa disso, eu também tô com todo mundo. Caramba, pegou mal. Só que eu sou daquele cara que tem que escutar o que o cara vai falar também. Ele vai chegar aqui e vai dar entrevista. Aconteceu isso. E tomara que ele seja como o Djalma falou, bem transparente, porque ele vai precisar ser. Porque ficou mal demais, essa imagem está arranhada. Agora, essa coisa que o Pascoal está falando aí, que no vestiário correram nele, que não sei o que ele pegou no pé do Roger Guedes, né, que foi citado. Foi. O Roger Guedes também na imprensa esculhambou com ele. Lembra quando o Roger Guedes fez 2 gols no jogo? Ele fez 2 gols e foi para a preleção e expôs o cara. E o cara não barrou o Roger Guedes por causa disso. Eu não sei como é que foi a conversa dos dois depois disso. Então tem fala lá, fala aqui, eu já vivi dentro do vestiário, já vi de muitas coisas. Eu soube dessa história aí do cara que foi atrás dele, encontrei uma pessoa lá no Catar, grande no Corinthians, perguntei para ele, falou assim, mentira. André Sanches. Não foi esse cara aí, não. Aí eu tô doido pra encontrar o Pascoal, vou perguntar pro Pascoal qual é o nome desse jogador, pra ver se é o mesmo que eu fiquei sabendo. Bota no Porque grupo, uma pessoa grande do Corinthians... uma pessoa grande do Corinthians falou assim, esse daí, não vou nem usar a palavra que o cara usou pra mim. O cara é meio bocudo, né? Então, tomei até um susto. Isso aí? Esquecezinho. Fez não. Aí quero saber se é o mesmo. Mas resumindo, pensando dentro de campo, Isso. eu vou analisar agora sem saber da resposta do Vitor Pereira. Quando ele chegar, eu tô curioso demais como Praz de ouvir essa coletiva dele para ele dar essa explicação. Estamos. Pegou mal. Estamos mesmo. Preciso fazer um intervalo agora, aqui. Dentro de campo ele é bom treinador, ótimo treinador e reconhecido e elogiado por todos pela campanha que ele fez no Corinthians. Isso é verdade. Vou pro intervalo rapidinho que o Linha de Passe vem aí, hein? Já. Daqui a pouco a gente volta. E aí, galera, gostaram do vídeo, cara? Foi um vídeo bem curtinho, um trechinho aqui do ESPN FC, né? Como prometido, eu sempre trago aqui pra vocês tudo que a imprensa fala do Mengão. Só que eu acho o seguinte, vamos esperar o Vitor Pereira dar sua entrevista, a sua coletiva no Flamengo, né? Que deve acontecer, imagino eu, dia 2 de janeiro, porque dia 1º é feriado. Imagino eu, talvez seja dia 1º, mas imagino que será dia 2 de janeiro. Daí, galera, depois que ele dá a sua entrevista, depois que ele falar, né, o seu ponto de vista, o que aconteceu de fato, a gente pode opinar sobre Vitor Pereira. A gente pode falar se ele agiu certo, se ele agiu errado,
porque para tudo tem uma explicação. E para isso também deve ter uma explicação. Será que a sogra dele melhorou? Será que o problema era tão grave? Será que já foi resolvido? Será que a sogra veio morar no Rio de Janeiro junto com a família do Vitor Pereira? Por isso que temos que esperar, vamos aguardar para ver o que o homem vai falar. Depois que o Vitor Pereira esclarecer essa situação, a gente fala em cima, beleza? Beleza, galera? É isso aí. Isso aqui é Flamengo. Falou do Mengão, eu trago aqui para você ficar bem informado sempre. Saudações. Fui!